Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, é o dia do Espaço Socialista. Existe diferença entre socialismo e comunismo? Existe sim. O socialismo, pessoal, é uma doutrina em que todos os meios de produção do capital, mais a mais-valia, que é o lucro, são coletivizados. No caso, passam ao controle da sociedade através do Estado. O Estado passa a regular todos esses bens que eram de propriedade do capital e são divididos igualitariamente por toda a sociedade e todos detêm o poder tutelado, obviamente, pelo Estado. É o do controle desses bens de capital. Como eu disse, esse processo pode ser armado ou não, né? Mas é sim um processo revolucionário de transformação da sociedade. Né? Foi o que ocorreu na União Soviética, com Lenin, a Revolução Russa. O que houve na União Soviética foi um processo socialista. O que houve em Cuba foi um processo socialista. Houve uma transformação da sociedade em que o lucro, a mais-valia e os meios de produção foram coletivizados e passados para o controle do Estado, né? Passados para a sociedade, mas sob a administração do Estado. Porque o Estado é a sociedade. Né? E o comunismo? O que é? O comunismo, propriamente dito, o comunismo puro, ele é a etapa seguinte do socialismo. Ela é a superação da sociedade socialista. Porque o objetivo da sociedade socialista é o comunismo. O comunismo, gente, ele é nada mais, nada menos que o fim do Estado. A prática socialista já é tão avançada, quer dizer, o comportamento coletivo da sociedade já é tão aperfeiçoado que não necessita do Estado. O Estado já não é mais necessário para regular a sociedade, porque o comunismo é a doutrina onde a própria sociedade controla os meios de produção, controla o lucro. Né? Se autogoverna a sociedade. Na sociedade socialista, você não precisaria do Estado. Perdão, na sociedade comunista, você não precisaria do judiciário. Você mesmo respeitaria as leis sem precisar de um código. O regime comunista, ele é uma espécie de autogoverno. Você mesmo se governa. Você não precisa de um Estado, de um tutor para comandar as suas ações. E assim, no caso, seria no caso dos meios de produção da mais-valia, não necessitaríamos do Estado para controlar. A própria sociedade tomaria controle disso e distribuiria igualitariamente entre todos. É o modelo de sociedade ideal. Né? É engraçado que liberais pregam o fim do Estado, mas pregam com desigualdade. Né? A substituição do Estado por um patrão, né? Financeiro, pelo sistema financeiro. O comunismo não, ele é o fim do Estado para que a sociedade mesmo controle. Né? É um sistema de autogestão. Né? Aí vem aquela pergunta, mas por que os partidos, muitos partidos socialistas têm a denominação comunista? É muito simples. Esses partidos, no caso o Partido Bolchevique, eles vieram num período em que já existia
os partidos socialistas de viés sociais-democratas. Porque dentro do socialismo, abrindo parênteses, existem os partidos mais radicais, né, os mais à esquerda, né, que são mais incisivos nessa questão da política da distribuição, e existem os partidos mais moderados, que são os partidos socialistas, sociais-democratas, né, que esses já são uma união entre capital e trabalho, né, uma fusão entre capital e trabalho que se ficaria mais em voga depois da Segunda Guerra, né? E esses dois blocos meio que não se batiam. Depois esses partidos saem, entram para a chamada Internacional Comunista, né? Eles migram para a Internacional Comunista e há a fundação desses partidos, né? No caso, o Partido Comunista da União Soviética. Por que não foi criado o Partido Socialista da União Soviética? Sendo que o nome da própria União Soviética é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que a denominação Partido Comunista os diferenciaria, né? Colocaria uma diferença entre os partidos socialistas, não haveria uma confusão. Foi até um método didático. E outro também para se diferenciar politicamente dos partidos socialistas de viés social-democrata, né, que os partidos comunistas teriam um atrito, né, nos primeiros anos do século XX, mas depois viriam a se aliar, né, contra o fascismo, por exemplo, né. Por isso que você vê Partido Comunista da União Soviética, Partido Comunista Cubano, Partido Comunista Brasileiro, né. Não são partidos que pregam essencialmente o comunismo literal. São partidos socialistas, mas por uma denominação estratégica, pedagógica e até de diferenciação política, foram classificados como comunistas, mas não são comunistas, no sentido etimológico da palavra. São socialistas, né? E quando você vê, por exemplo, o presidente falar que quer acabar com o comunismo, você vê claramente um erro grosseiro de nomenclatura de conceitos, né? Porque o comunismo nunca foi aplicado. O que ele quer acabar é com o socialismo, né? A política socialista, que vende a distribuir ao povo os meios de produção e lucro, né? Então ele quer combater o socialismo, não o comunismo, mas confunde-se o socialismo com o comunismo justamente por isso, porque os partidos comunistas tomaram mais de forma incisiva a política socialista de Marx, né, na própria essência da palavra. Né? É muito raro os casos de partidos socialistas. Você pode colocar o partido da Alemanha Oriental, mas esse sim era partido socialista mesmo. Ele não era nem denominado Partido Comunista, Partido Socialista dos Trabalhadores. É a nomenclatura do partido alemão, eu vou colocar aqui para vocês verem. O partido da Alemanha Oriental não é dominado comunista, como também o partido albanês. A Albânia, o Partido dos Trabalhadores da Albânia, ele não tinha nomenclatura comunista. Esse partido pode ser considerado socialista também, na essência. Mas, lembre-se, os partidos comunistas têm a prática socialista. Por isso, por essa regra. Né? Creio que ficou aqui bem explicado, há literatura sobre isso, né? Fica aqui um debate, né? Se vocês já sabiam disso, coloque aqui nos comentários, né, o que vocês acharam do tema, né? Se vocês gostaram disso, do tema que foi colocado, né? Se vocês entendiam o que era socialismo e comunismo, o que vocês pensam do que é socialismo e comunismo, né? Se é bom para os nossos dias atuais, se você acha que não tem importância ou relevância, vamos discutir aqui, porque afinal o YouTube é um espaço de construção e discussão. Ok?
Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Dá um like aí, curta, compartilha, ok? Vamos em frente, fazer um país melhor. Valeu?